Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar desse livro Em Defesa da Sociedade, do filósofo francês Michel Foucault. Bom, é um livro muito complexo. Vocês sabem que Foucault trabalha com Nietzsche, ele tem uma formação em epistemologia do Canguilhem, que é um outro pesquisador francês, e então são várias camadas. Ele estudou bastante Marx, então a gente sabe que Foucault é bastante complexo. Mas nesse livro ele vai se perguntar assim: que relação há entre a sociedade totalitária, tanto a nazista quanto a stalinista, e a sociedade democrática? Então, ele nos faz pensar em várias continuidades, por exemplo, entre colonialismo racista e o nazismo, ou a democracia da miséria, ou a miséria democrática que a gente teve no Ocidente. Ele nos faz pensar também que as raças tidas como inferiores eram vistas como seres não escolhidos. Então, esses não escolhidos, eles podem ser parte de um sistema militarista religioso ou do próprio neoliberalismo que abandona as pessoas. Ele também nos faz pensar sobre o pensamento fanático, né? O pensamento religioso xenófobo, por exemplo, da islamofobia, do antissemitismo, que tem alguma relação com o darwinismo social, ou seja, com a hierarquia, né, de raças, que seria talvez uma das bases do capitalismo selvagem. Isso a gente pode pensar. A análise dele começa no século XVIII, né? Então ele fala que antes as guerras eram concebidas em termos raciais. Por exemplo, os ricos da França, a aristocracia francesa, se achava de origem germânica, né? E que teria que lutar contra a parte inferior da França. Depois, na época da Revolução Francesa, houve uma universalidade da lei, né? O direito natural, a lei para todos. Então, essa noção de guerra dentro da política, ela vai desaparecendo. Só que ele diz que no século XX, os estados retomam, então, com o racismo, essa visão de guerra racial. No século XIX, ele diz que se criou o poder do biológico, a estatização do biológico, que é o poder sobre a vida. Ele chama isso de biopoder, né? Porque antes o soberano detinha o poder, que era o poder de matar, né? O poder da espada. E aí, a partir do século XIX, se tem o poder de fazer viver, de deixar morrer, ou seja, o poder de conduzir e conduzir as condutas, né? Bom, ele fala que também há um certo paradoxo, porque já no século XVII, XVIII, o próprio sentido do absolutismo era que o poder absoluto poderia proteger a vida melhor, né? Então, a vida também fundou esse direito do soberano, que é o direito absoluto. Mas, a partir do século XIX, então, aliás, a partir do século XVIII, surgem as técnicas de poder centrados nos corpos, né, no corpo individual, e também na distribuição espacial dos corpos. São as tecnologias de disciplinamento. Aumentar a força útil através de vigilâncias, inspeções, relatórios, hierarquias, a organização do campo de visibilidade. E no século XVIII, ele diz que vai surgir, paralela a essa tecnologia de disciplina dos corpos, surge uma ciência das multidões, né? Dos processos de conjunto. Por exemplo, o nascimento, a morte, a doença, a produção. Então, a gente pode ver que na nossa sociedade tudo isso é organizado, né? Onde se compra comida, como se anda, né? Como se transporta, como as pessoas usam transporte na cidade, como a gente se locomove, né? Como as pessoas têm que comprar casas, não podem receber casas, por exemplo. Então ele vai dizendo que junto com essa anatomopolítica do corpo, vai surgindo a biopolítica da espécie, que é a intervenção nos processos que tornam objetos de saber e de intervenção. A natalidade, as endemias, que é a diminuição da vida, né? Então vai se falar das doenças, da sua duração, dos seus efeitos, dos seus custos, vai se falar da higiene pública, vai se ensinar, né, a higiene, também vai se trabalhar a biopolítica da incapacidade de produzir, da idade, dos acidentes, das anomalias, das enfermidades, criando assistências, poupanças individuais e coletivas, seguridade, e também vai se falar muito dos efeitos do meio, né? O pântano, a cidade e tudo isso. Então, ele vai dizer que essas são tecnologias do poder que lidam com a população, como um problema político-científico, ou
científico-filosófico. São as regulações, né, dos estados de equilíbrio, o fazer viver, que vai trabalhar no nível do detalhe, na escola, no hospital, na oficina, né? E por isso ele diz que a sexualidade é tão importante, porque ela vai misturar essas duas questões, né? Ela exige uma vigilância permanente do corpo e, ao mesmo tempo, tem efeitos sobre a população. E aí surge essa ideia de que uma sexualidade indisciplinada, ela merece castigo, porque recebe um castigo na doença. A sexualidade devassa, ela transmite hereditariedade, né, degenerada para os seus familiares, para os seus descendentes. E a medicina vai ser onde a medicina vai ser uma técnica política de intervenção, que vai estabelecer, né, normas sobre o corpo, sobre a população. Então, o poder ele acaba cobrindo toda a superfície, do orgânico até o biológico, numa sociedade totalmente normalizada. Bom, e aí a questão para Foucault passa a ser essa: como matar se a política trabalha em fazer viver, né? Ou seja, como se essa política que fabrica a vida, como ela vai lidar com a morte? E aí, para Foucault, o racismo se torna esse mecanismo de Estado que pode eleger, né, a morte como uma forma biopolítica. Por quê? Porque se mata uma outra raça, porque essa raça estaria degenerando a sua própria raça, né? E, então é preciso eliminar os perigos, eliminar a influência negativa, degenerativa, né, dessa raça inferior. Se você quer viver, é preciso fazer morrer. Então ele vai pedir que a gente procure, né, essa ligação entre as hierarquias, a luta e a seleção desse pensamento, né, darwinista, com a colonização, as guerras, o trabalho sobre a criminalidade, a loucura e as classes. Então vai se misturando, né? E é interessante porque muitas vezes, lendo sobre o nazismo, a gente vê que realmente existe essa ligação entre o judeu e o comunista, né, na visão nazista. Então, é uma luta pela vida, né? O racismo de guerra. E muitas vezes a gente vê que a criminalidade ganha um aspecto, se pode condenar à morte, porque esse indivíduo também tem um aspecto racial, né? É o que está se passando muito no Brasil com essa lei que se tentou aprovar, que seria praticamente licença para matar, né? Bom, então ele vai trabalhando essa purificação da raça que o Estado faz, e aí o Estado passa a ter esse poder do soberano, que era o poder sobre a morte. Então a pergunta que fica: como fazer o biopoder funcionar e exercer seus direitos de assassinato, se não passando pelo racismo? E isso faz a gente refletir muito sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Porque uma espécie de racismo é encoberto pela seleção moral tecnicista, jurídica até, né? Ou seja, o negro pobre é o bandido, então ele precisa ser eliminado, né? Se vê a criação de aristocracias elitistas, né? Como o cidadão de bem, a categoria do cidadão de bem, que na verdade são pessoas ricas que estão tranquilas com o status quo e não exigem nada, né? Na sua maioria homens brancos, né? Os eleitos, né, são os santos que lutam contra os outros cristãos, que são os falsos cristãos. Os policiais políticos, né, que vão formar uma nova aristocracia contra os esquerdistas, a bagunça universitária. E também a gente pode pensar que no capitalismo o dinheiro igualou a todos. Então essa visão de hierarquia fica muito comprometida. Ao mesmo tempo, se criou então uma forma de não deixar essas classes, não deixar as pessoas ascenderem ao dinheiro, que é impossibilitando que elas estudem, que elas melhorem. Bom, a nossa ministra da Mulher, né, teve uma manifestação sobre a confusão que a esquerda está fazendo na cabeça dos meninos e que esses meninos têm o direito de serem meninos, né? Então, na verdade, o que está se fazendo? Através de uma visão religiosa, a repressão da natureza para a heteronormatividade, né? Um comportamento adequado do homem, que seria o centro da família, dentro dessa hierarquia de gênero, né, em que um manda e o outro obedece. É a criação no homem e na sociedade desse binarismo, né, de gênero. Só existe o homem e a mulher muito definido, o que contraria a natureza, né? A masculinidade heteromilitar, ou seja, reprimir toda a sexualidade e todos os tipos de masculinidade que não passem por esse heteromilitar.
Então, a gente está vendo que aquilo que é preconceito se diz que é simplesmente a natureza, né? E com esse idealismo se cria repressão. Bom, acho que a gente pode criticar um pouco Foucault em vários aspectos. Por exemplo, não fica muito claro para mim por que biopoder seria esse conceito capaz de reorganizar tudo, porque parece às vezes que haveria outros conceitos capazes também de organizar essas situações que ele vê, esses fatos que ele vê. Mas eu acho que o Foucault nos dá uma grande pista, né? E dessa ligação, né? De como se exclui, de como se cria, né? Essa morte a partir de raciocínios, né? De idealismos, por exemplo, o tecnicismo econômico, né? Essa questão de que, bom, nós temos que controlar a inflação, o grande problema é a inflação, ou, né, todo esse ajuste econômico, quando na prática as pessoas estão morrendo de fome, por exemplo, na Argentina. Eu acho que o Foucault nos dá várias dicas, né, para nós criarmos também nossos próprios conceitos. Espero que vocês gostem do livro, Em Defesa da Sociedade. Até a próxima. Tchau, tchau.